Como é que a gente honra, né? A gente cresceu, é adulto, é fruto de uma família disfuncional, de um braço daquele, ou do controle, ou do distanciamento emocional, né? Ou da manipulação. Muitos pais não chegam a ser tão disfuncionais assim, mas tem algumas características disfuncionais. Então hoje nós adultos aqui olhando para isso, quando a gente se reconhece desse seio, percebe os nossos filhos, percebe a nós mesmos, e a gente olha assim, gente, como é que eu vou honrar esse pai que me agredia? Como eu vou honrar esse pai que me abusava sexualmente? Como eu vou honrar essa mãe que me queimava? Eu ouço, gente, casos muito graves e é por isso que eu trouxe esse tema, né? E fui categorizando aqui nas famílias disfuncionais, porque existem crianças e jovens e adolescentes e adultos hoje que passaram por situações muito sofridas, muito traumáticas, reais. Semana passada ou retrasada, não me recordo bem, eu atendi uma pessoa que tem a perna esquerda toda queimada, precisou ser tratada porque a mãe jogou uma chaleira de água quente. Então, veja bem, existem traumas e situações que são concretas, doloridas e sofridas. Quando eu trago isso, é pra gente pensar, desde o trauma físico, desde o trauma emocional, isso gera adultos disfuncionais, adultos que têm dificuldade de ganhar o próprio dinheiro, adultos que têm medo de ganhar dinheiro, adultos que têm medo de se relacionar, adultos que têm tudo, que faz uma faculdade, faz mestrado, faz outra faculdade, mas não consegue entrar no mercado de trabalho, adultos que vêm de uma família farta, tranquila, que a gente olha assim, nossa, que bacana, essa pessoa teve tudo, mas não consegue se relacionar afetivamente, não confia no outro. Isso tudo, gente, são comportamentos e consequências de lares disfuncionais. Muitos de nós, muitos dos que a gente conhece, são adultos de lares disfuncionais. Como ressignificar isso? Como transcender essas histórias? Como honrar uma família disfuncional? Aceitando. Não tem uma maneira diferente que seja aceitar. E aí eu quero trazer uma frase bem importante que eu trabalhei com uma cliente minha, que é: aceitar não é concordar. Aceitar não é concordar. Então, quando eu aceito a minha família disfuncional do jeito que ela foi, quando eu aceito todas as experiências que eu vivi, quando eu aceito aquele pai que foi abusivo, quando eu aceito aquela mãe que foi permissiva ou pouco afetiva, quando eu aceito tudo do jeito que foi, não quer dizer que eu tenho que concordar com o comportamento deles. Mas aceitar é simplesmente olhar para a humanidade daquelas pessoas, olhar para a humanidade daquela família e poder seguir. Quando a gente não aceita tudo do jeito que foi, a gente fica adultos batendo o pé como crianças que ainda querem a aprovação dos pais, que ainda quer o amor dos pais distantes, que ainda quer a validação do pai controlador, que ainda quer a validação daquele pai que é assim, pouco afetivo, que ainda quer o amor dessas pessoas. Muitos adultos ainda ficam como crianças, esperando o amor, o reconhecimento, a aprovação desses pais que são humanos e que, se lá atrás, quando éramos criança, quando lá atrás, quando éramos jovens, eles não conseguiram olhar para essa situação, a gente precisa aceitar o que foi, olhar para essa história que é a nossa força, do jeito que ela foi. Se você teve uma rivalidade entre os irmãos, se sua mãe e seu pai era desses que ficavam rivalizando a relação dos irmãos, te comparando com outras pessoas, te diminuindo e humilhando você frente aos outros, sempre frente ao filho do vizinho, ao filho do irmão, aos próprios irmãos. Olhe para isso, aceite e siga o seu caminho. E quando você não concorda, né? Que aceitar não é concordar. Quando você aceita, você diz: queridos pais, eu sei que vocês me deram o que puderam, mas eu não concordo. Então, não concordar faz com que a gente se trabalhe, que a gente se busque, que a gente faça a nossa terapia, que a gente possa construir
pontes a partir de toda a experiência que a gente teve anterior. Porque aí quando a gente começa a construir pontes, a gente não repete os comportamentos. Então os nossos filhos não precisam ser também punidos por um comportamento disfuncional. Os nossos filhos vão ter pais mais inteiros, que vieram de famílias disfuncionais, que olharam para aquilo tudo, honrou, agradeceu, aceitou e não concordou. Não concordou dizendo, desse jeito não é bacana, eu vou me trabalhar, eu vou buscar o meu equilíbrio para que eu não repita esses comportamentos. Então, é muito bacana a gente olhar para isso e só adultos podem tomar essa decisão. Só adultos. E quando eu falo adultos, gente, não é adulto que faz 18 anos ou faz 21 anos e que chega à maioridade. Existem pessoas de 50, 51, 55, 45, 60 anos que ainda ficam à espera do amor, da validação, do reconhecimento do pai e da mãe. A gente precisa aceitar. Aceitar e não concordar. Não concordar e se trabalhar para a vida, seguir podendo ser diferente, transformando toda dor em possibilidade de luz. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: a partir de uma rachadura é onde a luz entra. Então, quando a gente se sente rachado, quebrado, é ali que a luz pode penetrar. É a partir daquela cicatriz, é a partir daquela rachadura que a gente vai olhar para o que está doendo e permitir que a luz entre. E a luz vem clarear os nossos pensamentos. A luz vem ressignificar as nossas posturas. A luz traz a nossa oportunidade de se repensar no mundo e ver que a partir daquela ferida, a partir daquela dor, a partir daquela cicatriz que tem muita história, também tem muita força, também tem muita potência, também tem muita oportunidade de gerar filhos e gerações mais saudáveis.